Bem-vindo de volta ao Estudos de Neutralidade. Hoje tenho o grande prazer e a honra de receber pela primeira vez Ali Abunimah. Ali é cofundador do portal de notícias The Electronic Intifada. Ele é jornalista e ativista de direitos humanos pela causa palestina. Ali, seja bem-vindo. Ali, welcome. Obrigado, Pascal. Tenho apreciado suas discussões e entrevistas sempre muito reflexivas há alguns anos, então é uma honra estar no seu programa. Thank you very much. That's a great honor to hear that. Muito obrigado. Quero dizer, é uma grande honra ouvir isso. E sabe, você tem sido uma das pessoas que há muito tempo defende os direitos dos palestinos, mas também a paz na Ásia Ocidental. Você foi demonizado por isso. Gostaria de começar com algo em que eu não conseguia acreditar quando aconteceu, quando li a respeito. Eu estava na Suíça, exatamente na mesma época que você, e você foi preso em Zurique, na rua. Foi arrastado por policiais à paisana para dentro de uma van e desapareceu durante todo o fim de semana. Recentemente, você venceu uma batalha judicial bastante importante sobre esse caso. Poderia talvez nos contar a história de forma resumida e como ela se desenvolveu até agora? Sim, isso aconteceu exatamente há um ano. Enquanto estamos gravando isto, é 21 de janeiro, mas a saga começou em 24 de janeiro de 2025. Eu havia sido convidado para Zurique por um grupo de cidadãos e residentes suíços para falar em um evento que eles realizam regularmente para discutir, em especial a Palestina. São ativistas e acadêmicos, não um grande grupo. Suspeito que se eu simplesmente tivesse ido, feito minha palestra e participado da discussão, muito poucas pessoas teriam sabido disso. Talvez houvesse 30 ou 40 pessoas lá. Mas em vez disso, isso se transformou em uma estranha saga internacional. Cheguei à Suíça em 24 de janeiro de 2025, entrando pelo aeroporto de Zurique. Houve um pequeno atraso que não tinha nada a ver com a própria Suíça, mas sim com o fato de que eu, junto com outros palestrantes e escritores palestinos proeminentes, havia sido anteriormente banido da Alemanha, depois que a Alemanha cancelou à força uma conferência sobre a Palestina em Berlim. Eu não havia tentado viajar para a Alemanha, mas aparentemente havia uma entrada no sistema de informação Schengen com meu nome. Os suíços viram isso, me fizeram algumas perguntas e, após um breve atraso, me deixaram entrar na Suíça. Não houve problema. Fui para o meu hotel. Em Zurique, jantei com meus anfitriões em um restaurante próximo. O plano era que, na manhã seguinte, um dos meus anfitriões, um suíço, me encontrasse no hotel e que fôssemos juntos a pé até o local onde aconteceria o evento no dia seguinte, que seria um sábado. Mas as coisas já começaram a acontecer naquela sexta-feira à noite, a noite em que cheguei à Suíça. Artigos muito hostis apareceram em um dos principais jornais de lá, o NZZ, e a escola, onde deveríamos realizar o evento no dia seguinte, cancelou. Acho que os organizadores foram informados, tarde da noite de sexta-feira, ou no início da manhã de sábado, de que a escola havia retirado a permissão para usar seu auditório. Então, os organizadores tiveram que encontrar um local alternativo, o que conseguiram. Era um tipo de espaço alternativo em Zurique, onde aconteciam eventos. Meu anfitrião chegou de manhã e era um dia de janeiro incomumente quente. Então decidimos ir a pé, uma caminhada muito bonita por Zurique. Tudo parecia tão normal. Quero dizer, você não poderia imaginar que a polícia secreta estivesse nos seguindo ou nos vigiando. Não se pensaria que alguém soubesse quem éramos. Éramos apenas pessoas andando na rua. E então, em certo momento, quando estávamos nos aproximando do local, alguém, um homem grande, simplesmente me agarrou pelo pescoço. Estávamos em uma passagem subterrânea para pedestres, então pensei que estava sendo assaltado, algo que nunca me aconteceu antes. Mas foi isso que eu pensei.
porque esse sujeito brutamontes me agarrou pelo pescoço. E então, de repente, senti dor. Várias outras pessoas estavam me segurando. Comecei a lutar, mas não porque tivesse tomado alguma decisão corajosa de lutar. Foi puro instinto. Eu nunca tinha estado em uma situação assim. Você fica como um gato tentando se soltar. Eles me dominaram, me arrastaram e me jogaram na parte de trás de um carro sem identificação. Saíram em alta velocidade e deixaram meu anfitrião. Ele estava simplesmente atônito. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo, nem eu. Eles dirigiram em alta velocidade e me levaram para a prisão de Zurique, onde descobri que havia sido preso. Consegui ligar para um advogado com quem eu já tinha feito um acordo anteriormente. Quer dizer, eu tinha entrado em contato com ela apenas por causa da questão com a Alemanha. Estávamos apenas preocupados que pudesse haver algum problema no aeroporto. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Ela foi até a prisão e houve uma espécie de audiência estranha. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas o que entendi foi que me disseram várias vezes: "Você violou a lei suíça." E eu continuava perguntando: como eu violei a lei suíça? Podem me dizer o que eu fiz? E lembre-se, nesse momento eu tinha acabado de chegar na noite anterior. A única coisa que eu tinha feito era jantar com meu anfitrião, um jantar privado em um restaurante. Eu não tinha falado em público, não tinha dado entrevistas à imprensa e tinha entrado no país legalmente. Eles não conseguiram me dizer nada sobre como eu havia violado a lei suíça. O que disseram foi que havia uma decisão de que, se eu falasse na Suíça, se eu falasse em Zurique, isso poderia incitar violência contra judeus. Foi isso que me disseram. Então era uma história muito incoerente. Por um lado, tratava-se de uma detenção preventiva para me impedir de potencialmente incitar violência contra judeus, o que, é claro, é algo que eu nunca faria. E por outro lado, me disseram que eu havia infringido a lei, mas nunca me informaram como eu havia infringido, o que eu tinha feito, qual era o meu crime. Eu nunca soube. Depois me disseram que eu seria detido. Eu não entendi por quanto tempo. E então me colocaram. Bem, para meu espanto, foi uma experiência muito estranha. Sabe, depois dessa chamada audiência, meu advogado teve que ir embora. Eles me levaram e me colocaram em uma cela. Fizeram-me tirar todas as roupas e vestir um uniforme de prisão. Depois me levaram para uma cela com uma porta de metal pesada, sem comunicação. Não me deixaram entrar em contato com minha família. Eu tinha vindo de Amman, na Jordânia. No mesmo dia em que saí da Jordânia para a Suíça, voei à noite, primeiro para Istambul. Naquela mesma noite, minha mãe, que faleceu há apenas alguns meses, estava no hospital. Eu estava muito preocupado com ela. Quase cancelei a viagem para a Suíça porque não queria deixá-la, mas meu pai disse: "Não, ela está bem, já a deixaram voltar para casa." E eu disse aos guardas da prisão: "Sabe, será que eu poderia ao menos ligar para minha mãe?" Disseram que não era permitido, o que na verdade é contra a lei, porque acontece que eu tinha direito àquilo, mas negaram esses direitos básicos. E sabe, fiquei na cela por 3 dias. Não me permitiram sair em momento algum. Fiquei detido com um rapaz lá, que bem, acho que fazíamos companhia um ao outro, mas ele dormia a maior parte do tempo. Não me deixaram entrar em contato com meu advogado. E finalmente, depois de 3 dias, fui levado ao aeroporto algemado, em uma gaiola dentro de uma van, colocado em um avião e enviado para fora do país. Eu não fazia ideia. Ei, uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascaloras.substack.com. O link vai estar na descrição abaixo. E agora de volta ao vídeo. Eu não consigo acreditar que a Suíça fez algo assim. Quando li sobre isso, foi tão completamente inimaginável para mim que meu país fizesse algo assim com você. Isso me dá um nó no estômago.
e me dá ainda mais agora. Mas você chegou a receber alguma explicação sobre por que isso aconteceu? Quando te colocaram em um avião, pelo menos te disseram o que estava acontecendo. Fomos informados. Bem, isso entra na parte jurídica. Então vou te contar a decisão recente, e aí tudo vai ficar mais claro. O que eles fizeram, aparentemente, depois que eu entrei na Suíça, foi emitir uma proibição de entrada, depois que eu já havia entrado, e então emitiram uma ordem de expulsão. Isso foi feito pela FEDPOL, que é a Agência Federal de Polícia, mas com base num pedido do Cantão de Zurique. Quero dizer, você obviamente sabe disso, mas para os ouvintes, a Suíça é um sistema federal, como os Estados Unidos ou o Canadá. Existem os cantões, que são como os estados nos Estados Unidos, ou as províncias no Canadá, e depois há o governo federal. Então, o Cantão de Zurique, como imigração e entrada e saída são questões federais, 2 dias antes de eu chegar à Suíça, havia enviado um pedido à FEDPOL, ao governo federal, dizendo: ouvimos que Ali Abunimah está vindo a Zurique para participar desses eventos, e achamos isso muito perigoso. Estamos pedindo à FEDPOL que emita uma proibição de entrada e o impeça de entrar na Suíça. Isso foi 2 dias antes de eu chegar. No dia seguinte, a FEDPOL respondeu ao Cantão de Zurique e eles disseram: claro, estou apenas resumindo o que está nos documentos. We've examined, of course, I'm just summarizing what's in the documents. They said, we've examined your request. Eles disseram: examinamos seu pedido e não há fundamento para uma proibição de entrada. Portanto, seu pedido foi negado. O que a FEDPOL afirmou nesses documentos internos é que as opiniões às quais o Cantão de Zurique se opõe são protegidas pela liberdade de expressão, em primeiro lugar, e em segundo lugar, eles não conseguiram encontrar nenhum motivo para afirmar que ele representa uma ameaça à segurança interna ou externa da Suíça, o que seria a base legal para emitir uma proibição de entrada. Portanto, o pedido foi negado. E vale destacar, agora, eu sei muito mais sobre esses aspectos da lei suíça do que jamais imaginei que saberia. Mas por lei, antes que a FEDPOL emita uma decisão, ela precisa consultar 2 outras agências. O Serviço Nacional de Inteligência, que acho que é chamado de NDB pelas suas iniciais em alemão, e o Escritório Federal de Migração. Ambas forneceram avaliações por escrito, que nós temos, é claro, porque, por meio do processo legal, obtivemos todos esses documentos na fase de descoberta. O NDB disse: não temos nenhuma informação que sugira que essa pessoa seja uma ameaça, e o Escritório de Migração disse o mesmo. Então temos a FEDPOL, o Serviço Nacional de Inteligência e o Escritório de Migração, todos afirmando que não há base para emitir uma proibição de entrada. Até aquele momento, parece que o sistema funcionou como foi projetado. Vocês verificam entre si se tem alguma informação, e então, a liberdade de um cidadão do Zetterwan para entrar na Suíça está garantida. Ou seja, nenhuma proibição de entrada. Correto? Correct, and therefore I entered Switzerland legally. E, portanto, entrei legalmente na Suíça. Acontece que no mesmo dia em que entrei, a proibição de entrada foi emitida, depois que eu já havia entrado. Agora, o que aconteceu? Sabemos disso agora com algum detalhe. Primeiro, pelos documentos que temos, incluindo alguns e-mails internos. Acredito que meus advogados ainda estão tentando determinar se temos todos os documentos ou se algo foi retido. Mas temos bastante material. E outra coisa é que em novembro houve uma comissão parlamentar, uma comissão especial, acho que chamada de Comissão de Controle. É uma comissão de auditoria que revisa as ações do governo federal. Eles também publicaram um relatório sobre este caso. E o que sabemos é que após essa decisão da FEDPOL de rejeitar a proibição de entrada, FEDPOL to reject the entry ban, the next day FEDPOL reversed that decision. No dia seguinte, a FEDPOL reverteu essa decisão e emitiu a proibição de entrada, mas fez isso sem nenhuma nova evidência. Nada de novo veio à tona, e não havia registros no processo explicando por que a decisão inicial, legal e correta,
foi revertida. O que a investigação parlamentar descobriu é que a chefe da FedPol na época, uma mulher chamada Nicoletta de Lavalle, fez uma ligação telefônica para o vice-diretor responsável na FedPol e, essencialmente, o ordenou a reverter a decisão sem qualquer fundamento. De acordo com o relatório parlamentar, essa intervenção foi completamente imprópria, contrária ao procedimento normal e realizada sem qualquer justificativa. O que o relatório parlamentar afirma é que ele levanta a possibilidade de interferência política indevida. E isso é significativo, porque de Lavalle se aposentou da FedPol poucos dias após esse incidente. Muito rapidamente, ela assumiu um cargo em um fundo de hedge chamado Champel Capital, que é um fundo israelense que investe fortemente na indústria de armamentos. Seu fundador é um homem chamado Amir Whiteman, membro do partido Likud, de Benjamin Netanyahu. Ele tem sido um tenebrista muito do genocídio em Gaza e da expulsão total do povo palestino de Gaza. E outro sócio sênior da Champel Capital é um ex-general israelense chamado Giora Eiland, um dos arquitetos do chamado Plano dos Generais, um plano elaborado durante este genocídio em curso para a expulsão total da população de Gaza, inclusive por meio da fome e do ataque direto à população civil. Esta é a empresa que imediatamente contratou Nicoletta de Lavalle, e isso gerou um escândalo até mesmo na imprensa suíça, antes que seu papel pessoal na minha prisão se tornasse conhecido. Sabe, mesmo para a imprensa suíça tradicional, bastante conservadora, isso já era motivo de preocupação. Algumas pessoas levantaram a questão de que, como ex-alta funcionária federal, Nicoletta de Lavalle teria acesso privilegiado a informações sobre questões de segurança da Suíça, potencialmente contratos de defesa suíços e assuntos relacionados, o que poderia representar um conflito de interesses, além dos fatores políticos. E além disso, Nicoletta de Lavalle havia se manifestado publicamente como muito pró-Israel. Então tudo isso veio à tona. Agora, em relação ao processo judicial, o processo legal, nós entramos com vários casos na Suíça. O primeiro foi contra a minha detenção em si, o fato de eu ter sido mantido na prisão. Em dezembro, o Tribunal Administrativo de Zurique decidiu completamente a nosso favor em todos os pontos. Concluíram que minha prisão e detenção foram inválidas, ilegais segundo a lei suíça e inconstitucionais segundo a Constituição suíça. Foi uma privação arbitrária da minha liberdade. Nunca fui informado sobre os motivos da minha prisão e não havia nenhuma base legal para ela. Ainda mais significativo, foi uma violação da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Espero que isso tenha um significado mais amplo. Além disso, apresentamos recursos ao Tribunal Federal da Suíça contra a proibição de entrada e a ordem de expulsão, e essas decisões podem sair a qualquer momento. Ainda não as recebemos. Podem chegar a qualquer dia. E apresentamos acusações criminais contra várias pessoas, incluindo mais recentemente Nicoletta de Lavalle, por abuso de cargo em relação às ações que ela tomou no caso. Então, é aí que estamos agora. Para mim, do que se trata tudo isso? Não é apenas sobre mim, é sobre reagir. Sim, trata-se dos meus direitos, mas também de resistir à crescente censura e repressão em todo o Ocidente em geral, e em particular contra qualquer pessoa que critique Israel ou fale sobre o genocídio e a cumplicidade de todos esses governos, incluindo, aliás, o governo suíço, nesse genocídio. Precisamos reagir contra isso e exigir responsabilização se quisermos preservar qualquer coisa das nossas chamadas democracias, e se quisermos preservar o espaço para ter até mesmo esse tipo de conversa que estamos tendo agora. Sim, não. Você está absolutamente certo. E eu preciso te agradecer, realmente te agradecer, por ter assumido essa luta depois de A, o que a Suíça fez com você, e B, o que isso significa para todo o sistema.
Porque o que estamos aprendendo com o seu caso e o motivo pelo qual isso foi tão inacreditável para mim é que isso é realmente possível de acontecer. Eu achava que não seria. Sabe, quando você me diz que em outro país, onde eu não sei como o sistema funciona, alguém pode ser detido arbitrariamente, eu acreditaria, ok, talvez algumas pessoas consigam abusar do sistema, ou consigam por meio de corrupção ou algo assim contorná-lo. Eu achava que esse não era o caso da Suíça, que sabe, o modo correto de fazer as coisas, de acordo com o processo administrativo e legal, havia sido seguido. O seu caso mostra que não foi. Também mostra que, ok, legalmente você estava com a razão, tinha o direito de estar ali, e o Estado deveria ter protegido esse direito. O que alguns indivíduos criminosos conseguiram fazer foi contornar isso e, por meio de ligações diretas e provavelmente abuso de autoridade, fazer com que outros, que deveriam saber melhor, colaborassem e cometessem esse tipo de abuso horrível contra você. Quero dizer, ainda preciso entender como 4 ou 5 policiais puderam achar que está tudo bem agarrar alguém pelo pescoço e jogá-lo dentro de uma van. Quer dizer, o que disseram a eles que você estava fazendo? O que disseram a eles sobre com quem estavam lidando? Digo, isso soa como o tipo de coisa que fariam com os piores tipos de traficantes de drogas ou algo assim. Pessoas que você acharia que poderiam tentar esfaqueá-los ou algo do tipo. Mas esse tipo de abuso do sistema é possível. E de forma muito preocupante, parece haver conexões muito próximas com o governo estrangeiro. Isso se torna uma motivação para essa pessoa, até mesmo de Lavallee, conseguir um novo emprego. Não quero acusar ninguém de nada, especialmente porque esse caso ainda está em andamento. Mas é extremamente preocupante o que o dinheiro pode fazer. Pelo que sabemos, é muito preocupante. Eu já disse o que sei e como as coisas me parecem, mas gostaria que o sistema judiciário suíço investigasse de forma justa e determinasse os fatos. Talvez essa seja a boa notícia aqui, que o Tribunal de Zurique proferiu uma decisão muito boa e o Comitê Parlamentar de Auditoria produziu um relatório muito detalhado. Isso me dá alguma confiança de que ainda existe um sistema na Suíça capaz de chegar à verdade. É só isso que peço. Não peço nada além disso. Mas há um aspecto que quero mencionar, que acho que torna a história ainda mais preocupante. Porque você perguntou o que disseram a eles sobre quem eu era, com quem estavam lidando. Eu senti que eles achavam que estavam lidando com uma pessoa muito perigosa. Durante minha detenção na prisão, como mencionei, não me deixavam sair da cela. Só descobri depois que deveríamos ter 1 hora por dia de exercício ao ar livre, mas nunca nos deram isso. Então ficávamos na cela 24 horas por dia. Na manhã seguinte à minha primeira noite na prisão, eles vieram até a cela, abriram a janelinha na grande porta de metal e disseram: "Você tem uma reunião com a polícia? Precisamos levá-lo até lá." Perguntei do que se tratava e se meu advogado estaria presente. Eles responderam: "Não sabemos, só precisamos levá-lo." Sabe, eles eram apenas os carcereiros. Disseram: "Você pode perguntar a eles." Eu disse: "Certo, vou com vocês." Então fomos e chegamos a um escritório. Pensei: ok, se vai haver uma entrevista com a polícia, eles têm que chamar meu advogado para vir. Certo? Isso é um direito básico. Então pensei que pelo menos agora eu conseguiria ver meu advogado, porque eu vinha pedindo e eles não deixavam. Fui com eles e chegamos a um escritório onde um homem me cumprimentou em árabe. Achei que ele fosse o intérprete. E vou te dizer por que pensei isso, o que dá mais uma pequena noção de como as coisas são na Suíça e na Europa em geral. No primeiro dia em que eu fui, voltando ao primeiro dia em que fui preso, me permitiram ter meu advogado presente na audiência. Disseram que, por lei, o processo precisava ser conduzido em alemão, então seria necessário um intérprete. "Você prefere inglês ou árabe?" perguntaram. Eu disse: "Tanto faz, pode ser qualquer um." Eles responderam: "Ótimo, porque
porque é fim de semana e é muito mais fácil para nós conseguirmos um intérprete de árabe. Sério, acontece que o motivo disso é que praticamente todo mundo na prisão é árabe ou africano. Então eles têm um grande número de intérpretes profissionais disponíveis. Mas acabou que no primeiro dia conseguiram um intérprete de inglês. Na manhã seguinte, quando me levaram para essa reunião, havia um homem árabe. Pensei, ok, é fim de semana, devem ter encontrado apenas um intérprete de árabe de plantão. Ele me cumprimentou em árabe e eu perguntei, você é o intérprete? Ele respondeu, não, por favor, entre, nós explicaremos. Havia 2 homens ali, um suíço, intérprete de suíço-alemão, e o homem que falava árabe, que usava o dialeto egípcio. Eles estavam sendo muito gentis comigo. Havia garrafas de San Pellegrino, ou talvez alguma água mineral suíça, de boa qualidade, sobre a mesa. E eles perguntaram, você quer chá? Você quer café? Eles perguntaram. Eu disse, não quero nada. Gostaria de ver minha advogada. Ela está a caminho? Eles disseram não, isso não envolve sua advogada. Eu disse, como assim não envolve minha advogada? Eles disseram, bem, nós não somos da polícia, somos do Ministério da Defesa da Suíça. O que? Eu disse. E perguntei, o que vocês têm a ver com isso? Eles disseram, bem, só queremos conversar com você, ver se podemos ajudá-la. Eu disse, bem, se querem me ajudar, podem me soltar, porque não sei por que estou aqui. Eles disseram, não, só queremos conversar com você. Talvez possamos resolver o problema e ajudá-la. Eu disse, eu não sei qual é o problema, não sei por que estou aqui. Sou um prisioneiro político. E eles disseram, bem, só queremos te fazer algumas perguntas sobre por que você está na Suíça. Eles estavam tentando extrair informações de mim. Sim, sem o meu advogado. Então continuei insistindo. Não vou falar com vocês sem o meu advogado. Tenho o direito de ter um advogado presente. E eles disseram, bem, isso não envolve o seu advogado. Só queremos conversar com você. Ficavam repetindo isso. E eu disse, vocês vão ligar para o meu advogado ou não? Eles disseram, não. Eu disse, então me levem de volta para a cela. Quer dizer, resumindo, eu estava mais irritado do que isso. Mas quando me levaram de volta para a cela, foi o momento em que realmente pensei em Julian Assange. Literalmente pensei nele. Pensei, eles querem encontrar algo para me acusar? Porque no dia anterior disseram que se eu falasse, eu iria incitar violência contra judeus, iria incitar extremismo. Eu estava realmente com medo de que inventassem algo para me acusar. No dia anterior, eles me disseram, você violou a lei, sem me dizer qual era a minha violação. Interpretei essa reunião como uma tentativa deles de encontrar um pretexto, de extrair algo de mim, para poderem dizer, ele admitiu alguma coisa. Eles chegaram a dizer seus nomes. O homem suíço se apresentou como Hoffman. O egípcio, ou o homem que falava árabe, se me disse o nome, eu não me lembro. Só me lembro de Hoffman. Isso é tão bizarro. Isso é tão bizarro. Eu soube depois, não sabia disso na época, mas após minha libertação, quando falei com os advogados e tudo mais, descobri que o serviço de inteligência suíço, aliás, o mesmo que 2 dias antes havia dito que não tinha nenhuma informação sobre mim, na verdade está subordinado ao Ministério da Defesa da Suíça. Sim, está. Sim, está. Então, nossa suposição é que aqueles homens eram da inteligência suíça. Mas sabe, eu não concordei em falar com eles, então não sei qual era a intenção deles. Naquele momento, eu temia que quisessem inventar algum pretexto para me deter ou me acusar de um crime, porque me disseram que eu havia violado a lei sem dizer o que eu tinha feito. E você nunca conseguiu os documentos. Porque como isso aconteceu dentro da prisão, deve haver registros sobre isso. Quem são essas pessoas? Já que obviamente precisam registrar tudo isso. E você tem razão. Pelo que sei,
acho que ainda não recebemos os documentos relacionados a isso. Não quero falar algo incorreto, mas acredito que meus advogados ainda estão tomando medidas para determinar se recebemos ou não todos os documentos. Posso confirmar sua suspeita. Essas pessoas provavelmente trabalhavam para o Nachrichtendienst, nossa agência de espionagem. Eu tinha uma amiga que costumava trabalhar lá, e ela me contou que eram instruídos a se identificar apenas como funcionários do ministério, ponto final. Então isso faz muito sentido. Isso é extremamente preocupante. Agora, porém, os tribunais estão dizendo que você estava com a razão e que seus direitos foram violados. Você recebeu algum pensensen pelo que aconteceu com você disse agora? Ainda não. Bem, sim, o Tribunal Administrativo de Zurique ordenou que o cantão pagasse minhas custas judiciais, que são, acho, cerca de 9.500 francos suíços. Pelo que entendo, a decisão se tornará definitiva após 30 dias, porque esse é o prazo em que o cantão pode recorrer se quiser. Quando for definitiva, então poderemos solicitar a indenização. Então, isso virá. Quero dizer, a indenização não é, pelo que entendo, são valores relativamente simbólicos, que eu doarei diretamente para apoiar pessoas em Gaza. Mas é uma questão de princípio. E sabe, nós vamos seguir com esse processo. O que me preocupa tanto é que tudo isso parece tão coordenado, quero dizer, tão preparado. Além disso, os artigos, lembro-me de tê-los lido, ou no domingo quando você estava na prisão, ou na segunda-feira quando tiveram que libertá-lo. Esses artigos, incluindo entrevistas com o chefe, o que ele era na época, o chefe do Ministério da Justiça do Cantão de Zurique, Mario Fair. Ele ainda está nesse cargo, sim. Esse cara é do meu partido, o Partido Social Democrata, do qual sou membro contribuinte. E estou tão irritado com essas pessoas. Acho que agora ele é oficialmente independente, mas costumava ser membro daquele partido. E os arquivos mostram que ele teve um papel nisso. Ele estava tão satisfeito. Cara, essas torturas com a sua bem naquele artigo da NZZ, é simplesmente sino. Sim, os arquivos mostram, e isso já foi publicado, que ele teve um papel. Não quero especular mais do que isso, porque espero que isso venha à tona durante o processo. Novamente, seria, eu acho, para os cidadãos de Zurique, pelo menos para alguns deles, aqueles que se importam com os direitos democráticos, muito preocupante se o chefe de segurança de Zurique puder agir, na prática, como uma lei em si mesmo. E isso precisará ser investigado a fundo. E é possível, dentro do sistema suíço, que certas pessoas em cargos de alto escalão se liguem umas para as outras e simplesmente contornem todo o sistema, fazendo com que a polícia reprima os pequenos. Quero dizer, isso é algo que não deveria ser possível. Mas será que podemos levar isso a um nível mais amplo? Porque isso nos diz algo sobre o genocídio. Esse genocídio não é apenas os israelenses lançando bombas de fabricação americana sobre as casas dos palestinos em Gaza. É todo um sistema no qual o Ocidente e suas diferentes partes estão muito bem integrados. E o que aconteceu com você, comigo, é apenas uma parte desse sistema que na outra ponta produz o genocídio, porque o que ele tenta fazer é silenciar, intimidar e eliminar vozes proeminentes. Sim, e isso precisa ser visto no contexto do que está acontecendo no Reino Unido com o Palestine Action e com jornalistas que foram interrogados, jornalistas e políticos proeminentes, você sabe, fora da corrente dominante, que foram parados e interrogados sob a lei antiterrorismo. Meu próprio colega, Asa Winstanley, do Electronic Intifada, que mora em Londres, a polícia invadiu a casa dele e confiscou seu laptop e seus telefones. Ele foi ao tribunal e, na verdade, venceu. Mandat la busca era ilegal. Isso ainda está nos tribunais. Ele pode ser acusado. Ativistas já foram acusados.
he could be charged. Activists have been charged. That's in the UK. We see that across Europe, in Germany. Isso é no Reino Unido. Vemos isso em toda a Europa, na Alemanha, por exemplo. Sabe, eu fui banido. O Dr. Hassan Abolsita, o renomado cirurgião que estava em Gaza durante as primeiras semanas do genocídio, realizando cirurgias de emergência em crianças despedaçadas por bombas israelenses, foi proibido de entrar na Alemanha. Mais tarde, os alemães emitiram uma ordem, como chamaram mesmo, Betätigungsverbot, contra mim, dizendo que, se eu me dirigisse a um público na Alemanha, via YouTube, ou seja, dos Estados Unidos, mas falando para uma audiência no Zoom na Alemanha, eu estaria sujeito a uma multa e até 1 ano de prisão. Sim, eles fizeram a mesma coisa com o Yanis Varoufakis. Sim, é uma loucura. É uma loucura. E então, na França, é claro, você tem manifestações sendo proibidas, associações sendo invadidas. No dia 7 de janeiro deste ano, uma livraria feminista em Paris, isso foi publicado na imprensa francesa, no Le Monde, foi invadida por policiais e promotores armados e mascarados que procuravam um livro de colorir infantil sobre a Palestina, porque seu título era Do Rio ao Mar. Então esse é o contexto. Sabe, a minha história é a minha experiência de um fenômeno muito mais amplo em todo o Ocidente. E é claro, nos Estados Unidos, a cabeça do império, onde há uma censura extremamente severa, ela é feita de uma forma diferente. Bem, agora isso é feito pelo governo, porque está sendo aplicado de forma muito direta contra não-cidadãos, residentes permanentes, pessoas como Mahmoud Khalil, que foi preso, e estudantes que estão sendo deportados. Ainda não exatamente contra cidadãos, mas isso pode estar a caminho. Este governo deixa claro que quer fazer isso, se conseguir encontrar uma maneira de escapar impune. Mas a censura nos Estados Unidos, como temos a primeira emenda, que é uma proteção constitucional muito forte, precisa ser feita por outros meios, de forma indireta. Assim, ela é realizada por meio das administrações universitárias, das corporações, da mídia, que punem a fala demitindo acadêmicos, suspendendo estudantes e assim por diante. Portanto, a censura é tão extrema nos Estados Unidos. Ela apenas é executada por um mecanismo um pouco diferente. Quer dizer, isso nos mostra, porém, que esse tipo de repressão extremamente autoritária, mesmo na Suíça, é na verdade necessária para manter o genocídio em andamento, certo? Se não fosse por esses mecanismos, não haveria apoio popular. Veja, há 60 ou 70% das pessoas que não querem esse nível de destruição, mesmo aquelas que acham que o 7 de outubro justifica qualquer coisa que venha depois. Quero dizer, é só que as manifestações nos Estados Unidos foram enormes. Na Europa também, na verdade. E vimos como em certos países como Espanha e Irlanda, bem, a Irlanda antes de tudo, o clima mudou imediatamente em direção à oposição ao genocídio, certo? E mesmo nos Estados Unidos, estamos passando por uma mudança histórica. Tenho acompanhado essas questões muito de perto, há 30 anos. Pela primeira vez, de forma consistente, desde 7 de outubro, vemos maiorias em toda a população americana se opondo a Israel. Isso é sem precedentes. Sabe, na última década, ou um pouco mais, vimos mudanças em que certos subgrupos da população se tornaram muito pró-Palestina. Mas agora temos a população em geral, uma maioria expressando opiniões negativas sobre Israel, expressando horror pelo que está fazendo. E esse tipo de crítica era tradicionalmente associado ao lado liberal de esquerda da política americana. Agora elas estão ganhando muito espaço na direita, a ponto de se tornarem uma grande divisão dentro do chamado movimento MAGA e do Partido Republicano. Essas são mudanças históricas que estão acontecendo. E isso é nos Estados Unidos. Na Europa, é ainda mais uniforme. Mesmo na Suíça, não recebi nada além de apoio de pessoas suíças que estão completamente horrorizadas. Isso dá uma noção de quão distantes as elites governantes estão da posição do povo.
Será que isso talvez... Bem, você sabe, como um otimista incurável, eu sempre procuro o lado positivo das coisas. Será que esse é um deles? Que, na verdade, a situação ficou tão terrível, tão ruim e tão publicamente, abertamente ruim, com um regime sionista que chega a dizer: queremos exterminar essas pessoas e nos livrar delas, e quanto mais matarmos, melhor. Quero dizer, eles dizem isso. Está registrado. Não está escondido em lugar nenhum. Será que chegou a um ponto em que é tão impossível de ignorar que vai acabar levando a uma mudança, de um jeito ou de outro? Sabe, o lado otimista que eu compartilho é que acho que a opinião pública global, sabe, já estava presente no que se poderia chamar de Sul Global, ou Terceiro Mundo, ou como quiser chamar. Agora, o chamado Primeiro Mundo, ou Ocidente, ou como preferir, juntou-se ao resto do mundo em termos de opinião pública, em total horror diante dos crimes de Israel e de outros crimes que o Ocidente cometeu. Sabe, as guerras intermináveis, as invasões e assim por diante, que, aliás, não estão parando. A parte deprimente é qual é o mecanismo para transformar isso em uma mudança real, em uma transformação concreta. Porque tudo isso está acontecendo quando, sabe, nós sabemos que as eleições não mudam as políticas. Você pode votar no seu partido social-democrata, ou no seu partido conservador, ou seja lá qual for, seja na Alemanha, na Suíça, no Reino Unido, em qualquer lugar da Europa ou nos Estados Unidos, não muda as políticas. Quer dizer, bem, nos Estados Unidos, pode-se dizer que temos algum tipo de ruptura radical, mas não é tão radical assim. Se você pegar o exemplo da recente tentativa de mudança de regime no Irã, a mais recente, viu que todos esses democratas que são totalmente contra Donald Trump, dia e noite, se alinharam completamente com ele quando se tratou do Irã. Eles se alinharam totalmente na demonização do chamado regime, como eles dizem, espalhando a narrativa de que se trata apenas de uma revolução popular de um povo oprimido, e ignorando completamente o papel aberto de Israel, da inteligência dos Estados e da inteligência europeia em fomentar uma crise no Irã e assim por diante. Então estão todos do mesmo lado. E agora você vê, nessa crise sobre a Groenlândia, que está apenas expondo tudo, que Donald Trump está nos fazendo um favor ao expor essas mensagens de texto dos líderes europeus. E eles estão dizendo, veja, estamos alinhados com vocês quando se trata da Venezuela, do Irã, da Síria, ou seja lá do que for. Só não queremos que façam isso conosco. Você teve Mark Rutte, o chefe da OTAN, dizendo, nós apoiamos vocês em Gaza, o que significa que apoiamos o genocídio. Temos Emmanuel Macron, o presidente francês, dizendo, estou com vocês na Síria. Vocês estão fazendo grandes coisas na Síria, grandes coisas na Ucrânia. É só a Groenlândia. Então eles estão dizendo, estamos bem, estamos felizes, queremos estar com vocês, explorando, oprimindo e subvertendo o resto do mundo. Mas sabe, vocês não podem fazer isso conosco. Sim, apoiaremos sanções que destroem a vida dos sírios e iranianos, que fazem os habitantes de Gaza e do Iêmen passarem fome. Mas como ousam impor tarifas sobre nós por motivos políticos? Dezenas de milhões de pessoas. E veja, a morte de milhões é algo aceitável para eles. Eles chegam a colocar isso numa mensagem de texto dizendo, está tudo bem. É quase irônico que seja preciso um Donald Trump para realmente desmascarar isso. Ainda não entendo o processo de pensamento. Acho que ele quer humilhar essas pessoas. Mas nesse processo, ele expõe todo o modo de pensar desse sistema colonial, ainda colonial, como um tipo de mentalidade colonial do século XIX, que é diferente por dor do Ocidente. E olha realmente bastante. It's quite mind-boggling. Sim, e a questão é, o que fazemos com tudo isso? Tudo está às claras. Mas que mecanismos nós, como cidadãos comuns em todos esses países, realmente temos?
Acho que esse é o desafio que todos nós enfrentamos. E não temos boas respostas, porque os últimos 30 anos significaram o desmantelamento dos mecanismos pelos quais as pessoas geralmente se organizavam coletivamente. Sindicatos, partidos políticos de base de massa, em vez desses partidos profissionais, com estrutura corporativa. Nada disso existe mais no Ocidente. E então, sabe, acabamos comentando sobre isso nas redes sociais. Não quero ser totalmente pessimista. Vemos algumas mobilizações nos Estados Unidos em resposta às batidas do ICE, à polícia de imigração, aos abusos grotescos e assim por diante. Mas será que isso está na escala da crise? But is it at the scale of the crisis? I don't think so. Acho que não. A questão é sempre sobre os instrumentos políticos. Quero dizer, um instrumento que temos na Suíça é o referendo público. Poderíamos exigir um. Poderíamos até propor um artigo para a Constituição suíça que proibisse qualquer tipo de interação econômica com Israel. Isso seria possível na Suíça, mas a maioria dos países não tem direitos democráticos tão diretos, o que acaba resultando em protestos em massa. É esse no que pode influenciar muito a do governo, quando coisas ficam tão ruins que até as elites precisam mudar sua abordagem. Even the elites have to change the approach. Yeah, and I think that, to go back to your earlier point. Sim, e eu acho que sabe, voltando ao seu ponto anterior, a repressão escancarada, que quero dizer, a propaganda do chamado Ocidente sempre foi algo como: bem, você pode reclamar, talvez não sejamos perfeitos, mas uma coisa que para nós é absolutamente sagrada é a liberdade de expressão, seus direitos democráticos. É isso que nos distingue de todos os outros. Essa é a nossa força. Bem, quando isso desaparece, o que resta? E quero dizer, está ainda pior agora, com a União Europeia, impondo sanções a jornalistas e cidadãos individuais, como Jacques Baude, o ex-oficial de inteligência suíço, que faz análises muito críticas e excelentes. Eu ouço as análises dele o tempo todo. Hossein Daru, um jornalista na Alemanha, não consegue sustentar sua família porque Ursula von der Leyen emitiu um decreto que basicamente retirou todos os seus direitos, impondo sanções pessoais contra ele. Então agora temos esse modelo em que não se sanciona apenas um país ou território inteiro. Sancionam-se indivíduos. Sancionam o Irã, a Venezuela, Gaza, o Iraque, a Síria. E agora isso é aplicado a pessoas, de modo que você pode se tornar uma faixa de Gaza individual ou uma Venezuela individual. Suas contas são bloqueadas. Sua capacidade de fazer negócios é bloqueada. Os Estados Unidos vêm fazendo isso há muitos anos. E agora a União Europeia também está fazendo, aparentemente sem nenhum recurso legal. Então o que resta da fachada da democracia, se isso desapareceu? É isso. Quero dizer, não precisamos que Vladimir Putin ou Xi Jinping venham tirar a democracia de nós. Estamos fazendo isso sozinhos. Estamos fazendo isso sozinhos, em nome de defender a democracia. E as pessoas que gritam mais alto são as que mais atiram. Mas realmente são casos como o seu. Vozes corajosas e pessoas como você, que fazem a diferença ao falar sobre isso e não se deixar intimidar. Então, Ali, agradeço de todo o coração, como suíço, por me steparar tema suíço e o stetsford nisso. Pav Chris de Suth. Obtais. We need it, so thank you. Bem, quero dizer, acho que temos que, sabe, eu tenho a oportunidade e a responsabilidade de fazer isso. Sinto que é por uma causa maior. Como eu disse, não se trata apenas dos meus próprios direitos pessoais, mas acredito que estamos travando uma batalha coletiva para defender nossa liberdade. E sabe, quando você olha para canais como o seu, publicações como a minha, o The Electronic Intifada, e nosso canal no YouTube, e sabe, outras redes sociais, é aí que recorro a canais como o seu e a outros que estão nesse espaço de mídia e pensamento independentes, como os únicos lugares onde realmente posso encontrar discussões engajadas e análises sem censura. E sabe, a chamada grande mídia tradicional é um lixo hoje em dia. É pura propaganda.
Quer dizer, sim, sempre foi. Mas eu sou velho o bastante para lembrar que nunca foi tão ruim assim. E mesmo isso, veja bem, está sob ameaça. Quero dizer, eu sei que o seu próprio canal foi brevemente, aparentemente por causa de quero dizer, o seu canal, se me permite, mas você falou disso publicamente. Ele foi tirado do ar por um tempo pelo YouTube. Pode ter sido, você pode explicar melhor, um engano. Em outras palavras, a IA fez isso por engano, achando que era conteúdo inautêntico ou algo assim. Mas, de certo modo, isso é assustador. É sim, é sim. Já falei sobre isso em outros lugares. Ainda acho que é uma falha, mas até mesmo a falha revela problemas no processo político, certo? Uma empresa de centenas de bilhões de dólares como o Google deveria ser capaz de resolver isso. Mas, de qualquer forma, precisamos defender esses espaços. E o ponto sobre uma sociedade é que ela só funciona em conjunto. Nós realmente precisamos uns dos outros. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a você ali. E para as pessoas que quiserem acompanhar você e seu trabalho, elas devem, é claro, acessar sua página principal, The Electronic Intifada, e sua conta no X para segui-lo lá. Há outro lugar onde as pessoas deveriam ler ou ouvir você. É isso. Só quando pessoas como você me convidam para falar, é aí que você vai me encontrar. Você não vai me ver em nenhuma mídia tradicional. Com certeza, teremos você de volta aqui. E espero que chegue o momento em que você esteja novamente na grande mídia. Isso será a prova de que as coisas estão melhorando. Ali Abunimá, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal Lotas.